Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Papo Verbo. Estou muito feliz, que você está conectado conosco e hoje nós temos uma grande mulher de Deus conosco, uma amiga há muitos anos, Rosana Lira. Rosana é professora do Rhema já há 18 anos. Ela também pastoreou junto com o marido lá em Teresina, a Igreja Verbo da Vida de Teresina, durante 12 anos. Isso. E hoje ela junto com ele estão como pastor auxiliar na Igreja Verbo da Vida Praia. E ela também tem um projeto chamado Mulheres no Secreto, que há 3 anos ela desenvolve. Então, queria te agradecer, Rosana, pela sua participação, dizer que é uma honra, uma alegria para nós. Você é muito solicitada, viu? Então, para a gente é uma bênção poder ter você aqui nesse podcast. Pastor, a honra é toda minha, Vocês carregam um nome no Brasil de respeito mesmo. Não sei se vocês têm noção disso, mas nós que andamos sabemos, e para mim é uma honra mesmo estar aqui hoje para a gente ter esse papo. Amém. Obrigada. Eu queria aproveitar, até antes mesmo de entrar no assunto, eu queria que você falasse um pouco desse projeto, Mulheres no Secreto. Sim. Algo que Deus, assim, embora que tenha 3 anos, é relativamente recente, algo novinho. Que Deus tem trabalhado no seu coração e com certeza tem uma mulherada até interessada, em talvez conhecer mais um pouco disso. Então, o Mulheres no Secreto foi um projeto exatamente para trazer mulheres para essa realidade de uma vida no secreto. Hoje em dia, tudo das pessoas é muito público, Tudo que se come tem que se publicar, o que se veste se publica, Vai tomar um sorvete, tem que publicar. Então, o povo está muito ligado no público. E Jesus disse que existia uma recompensa na vida no secreto. E aí eu comecei a sentir esse desejo de trazer mulheres para incentivá-las a essas práticas espirituais mesmo. De buscar Deus no secreto, mostrando para elas que teria uma recompensa. Porque se Jesus disse que tem recompensa, com certeza tem. E nós começamos e fomos agraciadas pela dona do Maceió Marotel, lá em Maceió, com o cenáculo, E todas as terças-feiras nós fazemos uma imersão de jejum e oração. Eu com essa equipe de 8 da manhã às 5 da tarde, trazendo para elas mostrando a necessidade dessa vida no secreto com o Senhor, E que se nós tivermos esse tempo com Ele, orando, jejuando, buscando, além da recompensa, uma coisa que o Senhor deixou bem claro, diga para elas que se elas me buscarem no secreto, eu entro no secreto delas, aquela área que ninguém conhece, e consigo alterar. Amém. Então é essa a ideia mesmo. E aí nós nos reunimos para ministrar a palavra para mulheres, mas um projeto também bem evangelístico. Porque às vezes uma mulher que não vai na igreja, mas se você convidar para ir no hotel, vai. Então a gente tem esse público, uma vez por mês nos reunimos para ministrar a palavra e tem sido uma grande bênção, tem crescido, tem aumentado. Terça-feira nós tivemos uma imersão e veio pessoas do Brasil inteiro, veio do Rio de Janeiro, Brasília, só para estar mesmo no jejum, na oração, ouvindo a palavra. E a gente só quer afetar as pessoas com essas práticas espirituais que, por um tempo, as pessoas estão perdendo, mas nós estamos resgatando. Muito bom, glória a Deus, parabéns, viu, pelo projeto. E existem temas que eu observo, eu tenho 25 anos no ministério, então a gente percebe algumas coisas ao longo dos anos, que existem temas que empolgam pessoas, mesmo que elas não saibam quem vai falar, o conteúdo em si, só o título chama a atenção, tipo profético, tipo avivamento, tipo prosperidade. Mas nós vamos falar sobre um tema hoje que talvez não tenha essa mesma reação inicial, empolgante, mas o conteúdo é tão importante tanto quanto. E veja lá que talvez em alguns momentos seja mais importante ainda, porque se essa área não estiver no prumo, vamos dizer, vai afetar sua prosperidade, vai afetar seu avivamento, vai afetar muitas outras coisas, de forma
negativa. E a gente vai falar sobre submissão e autoridade, né? Eu percebo que, no modo geral, assim, a gente vê muita coisa ensinada. O que mais tem hoje em dia é ensino, né? Ensino no colégio, ensino na faculdade, ensino online, à distância e tudo mais. Mas o que pouco se vê ensinado é honra, submissão. Ou seja, entre tanta coisa que se ensina, não ensina muito sobre a questão de uma vida de submissão, de respeito, de honrar autoridades, de respeitar os mais velhos. Exatamente. E eu acho que é importante a gente fazer podcast, pregar na igreja de vez em quando, para, eu digo até resgatar, porque eu creio, até porque a gente já teve conversas com nossos avós e bisavós, e a gente percebe que no passado, pelo menos me parece que era mais respeitado, era mais ensinado, era mais entendido, mas parece que à medida que de lá para cá o tempo tem passado, é como se né? tem se perdido e assim, eu entendo que acaba sendo uma missão da igreja, do povo de Deus, para resgatar o que foi perdido e para estabelecer nesses novos que estão surgindo agora, esses princípios. Então eu queria já deixar você dar o pontapé assim dentro do assunto. Eu sei que é um assunto que é bem precioso para você e que você também ensina bastante. Sim. Na verdade, foi um dos assuntos que me chamou muita atenção no Rema, né? Porque eu entrei sem noção, apesar de eu ter sido criada assim. Minha mãe nos ensinou a respeito, se você está sentada e chega um mais velho, levante-se, dê a cadeira. A gente foi ensinada assim. Sim. A Bíblia diz que nós somos edifício de Deus, mas tudo para ser construído precisa de uma base, né? É muito bom ouvir sobre prosperidade, é uma área que eu também gosto. Mas se não tiver essa base da submissão, sua prosperidade é afetada, né? Eu passei por uma experiência agora que foi né, eu tive no Rio Grande do Sul, e quando a gente chegou lá na cidade, estava um movimento bem grande na cidade, de muito policial federal, da Polícia Federal, na frente de um hotel. E a gente ficou curioso para saber o que estava acontecendo. Depois nós soubemos, Bolsonaro estava chegando, o presidente, para se hospedar nesse hotel. Isso foi até caso de notícia, saiu nos jornais e tudo. E quando ele chegou para entrar nesse hotel para se hospedar, o chefe de cozinha, era um hotel muito famoso, e tinha um chefe de cozinha lá. E o chefe de cozinha colocou nas redes sociais dele um comentário: e eu ainda tenho que cozinhar para esse diabo. Por causa desse comentário dele, então o negócio começou, né? Muitos comentários, e uma das pessoas que ouviu o comentário fez um comentário abaixo: eu lhe dou 1 milhão para você colocar veneno de rato na comida dele. Então, quando isso chegou nas redes sociais, isso é rápido, né? Aí, o que aconteceu? Eles tiveram como um atentado, era como se fosse um atentado à vida do presidente. E a Polícia Federal chegou lá, e antes dele se hospedar, tiraram ele e levaram ele para o hotel do Exército lá perto, né? Uau. E terminou que prenderam esse rapaz e a mulher que fez o comentário de 1 milhão. E eu comentando, e eu dizendo, gente, o que é desonra? Né? Nós podemos imaginar o que esse rapaz fez para chegar onde ele estava, como chefe de um dos melhores hotéis da Serra Gaúcha. Né? Eu sei que ele se esforçou, ele estudou, ele investiu, mas uma semente de desonra faz com que acabe tudo que ele construiu durante anos. Porque a semente da desonra eu entendo como um câncer, corrói mesmo, mata, né? E depois ele foi se retratar, a Polícia Federal levou ele para Caxias do Sul e queria que ele se retratasse, né? E ele, quando a gente foi ler os comentários dele, no outro dia lá na Globo.com, ele tinha colocado assim, né? Que pela profissão que ele escolheu, ele jamais seria capaz de fazer mal para um ser humano, pelo contrário. Né? Ele tinha prazer de cozinhar para satisfazer as pessoas.
que ele não ia jamais fazer isso, mas ele concluiu assim: eu sou mais um dos brasileiros revoltados. Em outras palavras, na conclusão, ele só deixou claro o que estava no coração dele, a semente da desonra, né? E é isso, é exatamente isso que eu vejo. Quando não tem honra, porque toda a Bíblia, inclusive a Nova Aliança, ela é pautada nesse fundamento de honra às autoridades, né? E a gente vê uma desonra tão grande por conta de filho que não respeita mais pai, mulher que não respeita marido, né? Ovelha que não respeita pastor. E nessa questão política, aí é que o negócio mesmo está, né, em outras palavras, canalhado, né? De ninguém, as pessoas não quererem respeitar. E a gente precisa entender que essa questão de autoridade é a ideia do próprio Deus. A gente vai ler Bíblia, inclusive na carta de Romanos, que foi a carta que Paulo escreveu, que a gente chama a carta da justiça, escreveu para o povo nascido de novo, né, dizendo é necessário que se submeta às autoridades. A Bíblia não dá uma opção, né? E eu entendo que Deus jamais iria nos pedir algo que iria nos prejudicar, não é verdade? Quando ele disse: se submeta, filhos, se submeta aos pais, mulheres, sejam submissas a seus maridos. Deus estava querendo me prejudicar com isso ou me abençoar? Porque as pessoas veem submissão hoje em dia como um prejuízo, como um peso, e não entende, né? Nós, como o senhor falou aí, nós tivemos um tempo como pastores da igreja de Teresina. Hoje a gente está debaixo de autoridade. Pastor, como é confortável? É verdade. É infinitamente mais confortável você estar debaixo de autoridade. E às vezes as pessoas não entendem que Deus estava querendo te proteger quando ele pensou nessa questão da autoridade. As pessoas entendem como um fardo, né? Como um peso, como algo que é muito pesado de se levar. E eu costumo dizer, quando eu ensino, né, que não se sentir confortável debaixo de autoridade foi o sentimento que aconteceu no coração de Lúcifer. Verdade. Quando qual era o pensamento dele? Se eu posso ser igual, por que eu estou abaixo? E é exatamente o que às vezes até o povo próprio da palavra, porque mas eu já vi pessoas dizendo: Deus me chamou como cabeça e não como cauda, se referindo à questão, entendendo tudo errado, né? E eu digo, é exatamente o sentimento que estava no coração de Lúcifer, porque ele pensava assim: rapaz, eu posso ser igual a ele, eu não preciso estar abaixo, né? E esse sentimento é aquele sentimento mesmo de orgulho, de se ensoberbecer, mas a gente sabe que isso precede a queda, que foi exatamente o que aconteceu. Então, o meu cuidado, né, é exatamente esse, é de você não confundir as coisas e essa semente de desonra, né? Eu gosto muito de histórias, eu às vezes fico ouvindo as histórias e digo: rapaz, isso dá uma pregação. Quando a gente que gosta de ensinar, gosta de história, né? E é exatamente isso que eu gosto de dizer. Houve uma greve numa determinada cidade dos garis, o povo que recolhe o lixo, né? E aí, com muito lixo na cidade, o prefeito decidiu dizer assim: gente, já que tem muito lixo, vamos fazer o seguinte, cada um cuide do seu próprio lixo, até que eu resolva a questão dos garis. Guarda o lixo dentro da sua casa, para a cidade não ficar tão fedida, tão podre. E uma pessoa juntou lixo demais e teve a brilhante ideia de fazer pacotes de presente com o lixo e colocar na rua. Entende? E aí as pessoas pegavam aquele pacote de presente, quando chegavam em casa via que era lixo. Então eu gosto de dizer isso para as pessoas. Não é porque algo está embrulhado em pacote de presente que você precisa levar para casa, se for lixo. Se você vê alguém, e eu digo isso no sentido de: você vê um comentário maldoso com relação à autoridade, vai lá e clica, dá uma curtida, né? Levando o lixo para casa. Ah, mas foi fulano de tal que postou, ou que fez o comentário, né? Mas não é porque está numa embalagem de presente que você precisa pegar. Né, assim? E a gente percebe como o desrespeito, apóstolo, é de uma forma geral. E a gente precisa cuidar muito disso. Como o senhor disse, é tão importante estudar sobre submissão e autoridade, como é importante estudar sobre fé, sobre prosperidade, porque isso afeta a nossa saúde, as nossas finanças, afeta tudo na nossa vida, não é verdade? E assim, hoje, se já existia, né, desrespeito, desonra, agora com as redes sociais é que ficou bem mais claro, mais amplo, mais fácil, né, para pessoas fazerem isso, porque elas têm uma plataforma agora, né, que antigamente era só lá em casa ou com os colegas do trabalho, mas hoje eles podem
mandar aquele texto para o mundo todo, né? Então a gente, você até comentou sobre a questão política, né? E eu tenho me incomodado, sabe, com a questão da política. Em que sentido? Em irmãos da mesma fé, da mesma igreja, que não se falam e Isso. assim podem passar um pelo outro e virar a cabeça. E assim, o partido político, a ideologia política acaba sendo mais importante para aquela pessoa do que o amor. Porque eu pergunto, onde está o amor de Deus, né? Porque a gente tem que aprender a concordar de discordar. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisa concordar com tudo. Olha, eu sou casado, amo com paixão minha esposa, mas a gente não concorda em tudo. Verdade. Eu vou concordar com tudo de todos os irmãos Sim. da igreja? Não. Então a gente tem que entender que a discordância não dá direito de desrespeitar, de maltratar. Isso é algo comum na vida, mas existem maneiras corretas e honrosas de você discordar com uma pessoa. E assim, então, vira e volta, especialmente num ano onde vai ter eleição, essa coisa esquenta cada vez mais, e a gente precisa relembrar, olha, defenda aquilo que você entende que é correto, que é aquilo que é alinhado com a palavra de Deus também. Isso. E assim, se irmão fulano ou irmã cicrana não está de acordo, você não precisa entrar em guerra sobre isso. Só ore por essa pessoa. As pessoas esquecem, né? Por que não ora para que os olhos espirituais se abram? Para que essa pessoa, de repente, alcance o nível de maturidade que você tem. Aí, ao invés disso, já reflete a própria imaturidade da pessoa pela maneira que ela lida com aquela situação. Então, mas assim, há tantas esferas, né, Rosana, como você comentou, aonde submissão tem que existir. Submissão tem que existir na igreja, submissão tem que existir na casa, submissão tem que existir no trabalho, submissão tem que existir na escola. Eu fico impressionado que isso, de certeza, tem aumentado nos últimos anos, é o desrespeito que os professores estão levando nos colégios dos meninos. E assim, de bater, de cuspir, de xingar, assim, chega a ser absolutamente absurdo. E eu vejo o diabo em tudo isso, sabe? Como você falou, a origem da insubmissão veio de lá. Isso. Então, é o espírito mesmo. A Bíblia fala sobre o espírito do anticristo, né? E quando a Bíblia fala sobre o espírito do anticristo, ele não estava falando sobre a pessoa de anticristo, porque são duas coisas diferentes. Exatamente. Né? O anticristo, ele vai aparecer na tribulação. Sim. É uma pessoa só. Aí, sim. Mas o espírito do anticristo é essa influência, e infelizmente essa influência ela está atuando na vida de muita gente, e pior ainda, Rosana, é que está atuando em alguns irmãos das igrejas de Cristo. E o senhor falando aí de concordância, eu sempre digo para os meus filhos, se você puder concordar com tudo, você não precisa se submeter. Exatamente. A gente se submete exatamente porque não concorda, porque é uma atitude do coração. Rapaz, eu não concordo, mas eu me submeto em amor, né? A isso que você quer. E essa questão de sair, apóstolo, para as escolas, a família é a base de tudo, né? Sim. Se um filho não respeita um pai dentro de casa e uma mãe, nunca vai respeitar um professor. Isso é um fato. Verdade. Né? Porque lá na minha casa nós somos ensinados a respeitar. Minha mãe nunca aceitou que ninguém tratasse professor com desrespeito. Por quê? Porque a base se sai da família para a sociedade. Se está chegando nas escolas, imagine como isso está dentro de casa. Né? Crianças mandando em pai e mãe.
né? A verdade é essa. Isso. E pais achando bonito, porque não, eu não posso, porque, gente, é muito sério isso, entende? A gente vê, às vezes, até na escola, nos departamentos infantis, eu já fui professora do departamento infantil, as crianças chegam e os pais, você vai chamar um pai para reclamar, não, meu filho não, entende? Eles não aceitam, mas é muito sério, tudo é em casa. Eu ouvi um pastor do Rio de Janeiro dizendo, ele disse que teve uma embolia pulmonar, e estava morrendo. Ele disse, eu senti uma presença entrando no meu quarto e eu sabia que era morte, eu ia partir. E ele disse que naquela hora, sem conseguir falar, sem conseguir respirar, que era uma embolia pulmonar, ele disse que lembrou de um versículo, e com muita dificuldade ele disse, Senhor, a tua palavra diz que quem respeita pai e mãe tem longa vida sobre a terra. E se tem uma coisa que eu fiz foi honrar meu pai e minha mãe. Ele disse que na hora que terminou de falar o versículo com muita dificuldade, a atmosfera do quarto mudou por completo. Uau. E ele ministrando e ele dizendo isso. O que a honra não pode te proporcionar? Porque Deus diz, né, que a honra pai e mãe. Então, filhos foram criados sabendo honrar pai e mãe. Hoje em dia a gente vê os meninos querendo mandar no pai e na mãe. Sim. Jovens que o pai e a mãe não podem entrar no quarto deles porque está invadindo minha privacidade. Entendeu? E assim, a gente vê uma certa concordância, pastor, dos pais. Então, como é que essa criança, esse jovem vai sair de casa para a sociedade, para uma escola? Como vai sair para um trabalho? Porque se você não sabe respeitar pai e mãe, como você vai respeitar uma autoridade no trabalho? Como vai sair, né? E as autoridades políticas? Porque a gente sabe que todas as autoridades, a Bíblia diz que foram constituídas por Deus. Não é que Deus coloca a autoridade lá, Ele criou o cargo. Quem coloca somos nós. Isso. E eu digo isso, rapaz, Deus nos deu o privilégio de escolher a autoridade que você quer sobre a sua vida. Não é mulher que escolhe marido? Não somos nós que escolhemos governador, prefeito, presidente, sei lá, não somos nós que escolhemos trabalho, né? Todas as autoridades, Deus criou o cargo e nos deu esse privilégio. Escolha qual a autoridade que você quer. E eu tenho certeza que Deus fez isso porque é o seguinte, já que você escolheu, respeite. Porque não são os símbolos da submissão? Ele diz assim, que em quem imposto, a quem tributo, honra e respeito. Então, é o seguinte, é autoridade, a gente tem que entender isso. Foi o que Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A honra que é de César, Deus não precisa dela. Mas a honra que é de Deus, você não pode dar a César. Não é assim? Sim. Entender que cada pessoa tem a sua honra, né, o seu respeito devido, e isso diz respeito a mim, porque eu lhe digo, muita coisa aconteceu na minha vida, porque eu fui criada nesse âmbito. A gente não tinha, né, lá em casa, esse negócio de tratar meu pai e minha mãe de você, de tu, de faltar com respeito, pastor, jamais. E isso a gente traz para a igreja, isso a gente traz para a escola, isso a gente traz para o trabalho, traz para o ministério, né? Porque é uma base, né? Mas eu acredito que a base está ruída, que é a família. Sim, inclusive, assim, quando o apóstolo Paulo ele estava falando sobre as características de uma pessoa que aspirava a ser um ministro, um bispo, ele disse que teria que governar bem na sua casa, tendo os seus filhos em submissão. Então imagine, Deus, assim, Paulo não inventou isso, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Então é assim que Deus pensa, né? Que antes mesmo de você poder cuidar de uma igreja, de um rebanho, você tem que demonstrar que você sabe fazer isso em casa. Então você vê os dois lados aí. Porque a gente, na verdade, está falando sobre submissão à autoridade. Então, por um lado, você tem uma turma que não quer se submeter, que é desrespeitoso, desonroso, mas, por outro lado, você pode ter um grupo que abusa a sua autoridade, né? Que vai além do que pode. Então, na verdade,
duas coisas distintas que a gente está tratando aqui. Eu penso que a submissão a gente acampa muito justamente porque é onde a gente vê mais dificuldade das pessoas. Você comentou uma coisa sobre a queda de Lúcifer e você disse que encheu o coração dele de orgulho, né? Eu vejo que aonde você encontra a insubmissão, sempre haverá uma semente de orgulho ali. Com certeza. Você pode fazer um laboratório e analisar todos os casos, você vai ver que tem alguma manifestação de soberba, seja porque a pessoa acha que é melhor. Isso. Quem é esse moleque para me dizer, eu sou mais velho do que ele? E tantas outras situações dentro do casamento, eu vejo que um dos maiores problemas é egoísmo. Né? Egoísmo. Por que está dando problema? Por que estão brigados? Pode olhar, egoísmo, o que é egoísmo? Egoísmo é um tipo de orgulho, né? Porque eu quero do meu jeito, do jeito que eu penso, esse que é o certo, eu fui criado assim, eu fui criado do jeito certo, e por aí vai. Então, assim, ou seja, existem muitas características malignas envolvidas numa insubmissão. Não é só um ato, não, fulano disse que não ia e pronto. Não, o que está por trás daquilo é orgulho, assim, soberba, desrespeito, tanta coisa assim misturado. E assim, eu creio que se você quer mostrar uma pessoa madura, um homem, uma mulher de Deus, não me mostra alguém que prega bem e que impõe as mãos e as pessoas caem. Me mostra uma pessoa que quando está um caos, quando o negócio está difícil, ela não deixa de honrar, ela jamais desrespeita aquela autoridade. Agora sim, a gente está revelando um grande homem e uma grande mulher de Deus. Às vezes a gente destaca, Rosana, essas coisas. Entenda, eu não estou minimizando, porque tem muito homem de Deus poderoso, assim, nas escrituras, na unção e tal. Mas eu mesmo, eu creio que o sistema de recompensas de Deus é muito diferente do que da gente. A maneira que a humanidade, no modo geral, pensa. Não, esse aí vai ter galardões do céu. Só que a gente não vê como ele é em casa. Isso. E aí, de repente, tem uma pessoa que não é tão expressiva, não tem nessa plataforma, esse palanque público, mas em casa, assim, é respeito, é submissão, é doado para ajudar todos. Então, eu creio que eu acho que é importante, não se engane, você que está nos escutando, não se engane, não vai nessa onda do que as outras vão pensar, porque afinal de contas, a única coisa que importa é o que Deus pensa sobre nós e sobre o que a gente fez. E Ele vê além da superfície, Ele vê o que está no coração. Insubmissão não é apenas um ato, é uma atitude por dentro. Amém, é isso mesmo. Estou falando aí de casal, né? Eu sempre digo para as meninas que estão comigo lá, eu digo, olha, aprenda, é melhor ser feliz do que ter razão. E outra coisa, quando você está debaixo de uma autoridade e você tem certeza que ela está errada, pode acontecer, né? E você ter convicção, não, mas a fulana tudo indica que vai acontecer. Estranho é se não acontecesse, né? Não é? Não, mas está errado. Eu digo, gente, Deus fica diante daquela situação, né? Uma autoridade e uma pessoa que está debaixo da autoridade dela. A autoridade toda errada e a outra toda certa, certo? No momento em que a certa vai de encontro, começa a resistir, agora são dois errados. Exatamente, perdeu a razão. E Deus quer fazer justiça e vai fazer em favor de quem? Sempre do que está certo. Então eu sempre digo isso, então sempre vale a pena ficar correto, mesmo que o outro esteja 100% errado. Fique na sua posição.
de acerto, de orar, né, de se submeter. Eu não estou falando, claro, a gente sabe que a submissão é absoluta e a obediência é relativa. Eu não estou falando da autoridade pedir a você para fazer algo errado, Sim. que fere os princípios da palavra de Deus e você ter que fazer. Eu não estou falando disso. Porque no momento que fere os princípios, a palavra é sempre nossa autoridade máxima. Mas aquilo que o Senhor falou, o fato de naquela área eu não obedecer, não tira com que eu seja submissa em todas as outras, não é? E nem me dá o direito de faltar com respeito para com o outro. Porque essa questão de faltar com respeito, eu acho que é o mais sério. Porque você está todo certo, mas você vai faltar com respeito, aí fica igualzinho, né? Sim. Os dois ficam errados. Então, é muito séria essa questão, é espiritual mesmo, é uma influência que tem por trás, e nós precisamos mesmo estar... Aquele sentimento que houve no coração de Jesus, né? Diante de Pilatos. Pilatos disse, rapaz, eu tenho autoridade para te soltar e te prender. E você fica aí calado. E ele diz assim, nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não te fosse dada. Em outras palavras, eu reconheço que tem uma autoridade na sua vida, pode até ser que você não mereça o meu respeito, mas o Deus que criou a autoridade merece que eu o respeite. E eu digo, gente, respeita o que Deus criou para funcionar, mesmo que a pessoa não mereça. Respeita o que Deus criou para funcionar, porque aí nós somos honrados com isso. Oh, né? Isso que você comentou a respeito de quando a autoridade está toda errada. Assim, a gente reconhece, nós não somos bobos, né? Sim. A gente reconhece que tem situações que é complicado, né? Porque é a sua autoridade, aquela pessoa, seja o marido, seja o pai, seja o chefe no trabalho. E a pessoa é difícil de lidar, assim. Mas Deus, por mais de uma vez, no Novo Testamento, ele diz assim, submete-se perante fulano ou cicrano, como ao Senhor. Olha, pense numa chave. Se quem está escutando não pegar mais nada hoje, que pegue isso, porque esse é o segredo. Como é? Porque é difícil para sua alma, para suas emoções, a pessoa está ali maltratando, e mesmo assim você tem que se submeter. Um perfeito exemplo disso é Agar, né? Quando Sara... Pronto, a ideia nasceu na mente de Sara. Foi. Porque ela foi carnal, Sim. ela não quis perseverar na promessa de que ela mesma iria engravidar e ter o filho. Então, ela que teve a ideia, Abraão, vá pegar Agar, deite com ela, vamos ter um filho através dela. Depois de tudo, aí ela fica com raiva de Agar e... despreza, né? Exatamente, despreza, maltrata. A Bíblia diz que ela maltratou mesmo. E aí Agar fugiu. Aí quando ela fugiu, o anjo encontra com Agar. E eu gosto muito do que ele perguntou. Eu vira e volta, eu sempre uso essa frase, maravilhosa. Ele disse, de onde você vem? E para onde você vai? Olha, são as duas perguntas que a gente precisa saber responder na nossa vida, né? E foi quando ele disse, volte e se submeta novamente a Sara. Agora, veja bem, nós não estamos falando de uma mulher tremenda, maravilhosa. Ela era uma mala para Agar, ela era difícil, mas Deus estava dizendo, se submeta. Então, alguém que está nos escutando pode estar num contexto como esse e diz, mas como eu vou fazer? Tá difícil. A chave é essa, como ao Senhor. Quando você entender que eu não estou me submetendo apenas a essa pessoa que está xingando, que está me maltratando, que não está agindo de acordo com a palavra de Deus, eu estou fazendo isso para alguém superior, alguém além dele. E quando meus olhos estão nele, é como Pedro. Como foi que Pedro andou sobre as águas? Aquela tempestade não começou quando ele caiu, já estava lá. Isso mesmo. Só que ele andou, por quê? Porque ele estava olhando para Jesus.
O problema que fez ele afundar é quando ele virou os olhos e olhou para a situação. A mesma coisa num contexto como esse. Enquanto você está olhando para Jesus, olha, essa submissão minha é para o meu Senhor, você consegue suportar tudo. A graça de Deus está presente. Agora, quando você tira os olhos de Jesus e você só está ouvindo o xingamento, você só está vendo os maus tratos, aí é onde entra a dificuldade. E o que a gente escuta com muita frequência, as pessoas pegaram um texto da Nova Aliança, aquilo que aconteceu com Pedro, com aquelas autoridades. Importa agradar a Deus e não a homens. Sim. Tantas pessoas usam isso, apóstolo. Ah, mas eu me submeto a Deus, mas a homem nenhum. Mas para se submeter a Deus, tem que se submeter às ideias dele, ao plano dele, ao que está na palavra dele. Ele e a sua palavra não é a mesma coisa. E ali foi uma exceção na Nova Aliança, porque Jesus já tinha dado uma ordem. Sim. Em meu nome. Isso. E eles estavam fazendo em nome de Jesus e ele chegou e disse, eu proíbo que vocês usem esse nome. Então foi algo tão específico naquele momento, ao ponto de Pedro dizer, importa, né, agradar a Deus e não a homens. Ali foi muito específico, gente. Sim. Mas às vezes as pessoas pegam isso generalizando, né, para usar com o marido. Ah, importa agradar a Deus. Ah, importa agradar a Deus. Gente, mas para agradar a Deus tem que exatamente estar naquele plano mesmo de Romanos 13. De se submeter às autoridades, isso agrada a Deus, né? Quantas vezes Jesus nos deu esse exemplo, né? Que a gente precisava honrar as devidas autoridades, pagar nossos impostos, nossos tributos, a quem honra, honra, a quem respeita, respeito. E eu acho que as pessoas estão, às vezes, entendendo as coisas erradas. Eu acredito que essa questão dos meus direitos, eu sempre digo isso, né? Eu digo, inclusive, para os meus filhos, seu maior direito é honrar o que Deus diz na palavra dele, como crente. Esse é o maior direito que você tem. Porque às vezes as pessoas, eu vou em busca dos meus direitos. E às vezes quando diz isso é para ir de encontro às autoridades, né? Porque eu tenho direito. E nós temos um direito sim. De então, você citou um exemplo aí, onde a autoridade foi desobedecida por Pedro. E quando a gente está falando sobre submissão e autoridade, nós não estamos dizendo que porque você comentou também que uma pessoa, uma vez que ela pede para você fazer algo contrário da palavra, que você não é obrigado a fazer isso. Aí alguém pode dizer assim, então nesse caso você não precisa se submeter, mas não é bem assim. Não. Na verdade, a gente sempre se submete. E o que acontece é o seguinte, existem camadas de autoridade. Então, por que Pedro disse é melhor obedecer a Deus do que aos homens? E ele não obedeceu àquela ordem da autoridade. Porque tinha uma outra autoridade superior acima dele, que era o Senhor Jesus. Então, em momento algum, ele deixou de se submeter. Ele só submeteu-se para a autoridade maior. E se você pode ver isso, por exemplo, no contexto do casamento. Porque o que acontece? Os maridos... Tem uns maridos que são cavalos, né? E eles, assim, entendem o suficiente para ser perigoso, né? Que eles sabem que a mulher, a sua esposa, tem que se submeter a ele. Então ele, tira proveito daquilo para mandar, para entrar no egoísmo. Não, vai ser do meu jeito, quem manda aqui sou eu, é bíblico e tal. Só que ele esquece... Esse perfil de homem esquece que existe uma autoridade também sobre ele. Exato. Que ensina a ele como ele tem que tratar a esposa que está abaixo da autoridade dele. E ele disse amar como Cristo amou a igreja que se sacrificou, se deu para a igreja. Não, espera aí. Então, tem algumas características aí onde ele está falando. Então, nesse nome... Por exemplo, de ele usar a sua autoridade sobre a esposa, ele está deixando, ou seja, dizendo para ela, você tem que se submeter à autoridade, ele está esquecendo que ele também tem. Exatamente. Que é o Senhor Jesus. E se ele está maltratando a esposa, se ele está abusando da autoridade, então ele não está se submetendo à autoridade maior. E ele vai pagar as consequências
Só porque não é o Big Brother dentro da casa dele, com câmeras em tudo que é lado, não significa que Deus não está vendo o que está rolando naquela casa. Exatamente. Então, o marido, lá em Coríntios, que fala sobre isso, que o cabeça, o pai é o cabeça de Cristo, o marido é o cabeça da esposa, e Cristo é o cabeça do homem. Então, ele deixa claro que a autoridade sobre ele como marido, ou seja, ele não é um marido solto com autoridade, porque a autoridade, agora a gente está migrando um pouco para o outro lado, né, da moeda. Sim. Mas a autoridade, quando você recebe a autoridade, a primeira coisa que tem que sair não é fama, não é ibope, não é essas coisas, é responsabilidade. Se eu recebi alguma posição de autoridade maior que eu não tinha antes, vem para mim um temor de Deus. Com certeza. Por quê? Porque eu disse, meu Deus, uma vez que essa autoridade chegou, agora aumentou a minha responsabilidade. A pessoa que não enxerga a autoridade dessa maneira, então com certeza está prestes a errar com aquela posição. Eu ouvi uma vez o pastor João Roberto dizendo algo que eu achei bem interessante. Ele disse, submissão é como andar a cavalo, né? Um vai na frente, o outro vai atrás. Você nunca viu um cavalo, ninguém andar assim, emparelhado, né? Ele disse assim, é o mesmo cavalo e está indo para o mesmo lugar. Só o que vai na frente tem mais responsabilidade. Mas é a mesma coisa. Isso. Então, porque às vezes as pessoas acham que é um nível inferior se submeter. Mas eu quero dizer a você que está nos ouvindo, é muito confortável, né? E o senhor falando também de pessoas assim, ungidas, né? E poderosas. Mas lá em Efésios, como o senhor falou, né? Que o marido deve se submeter como Cristo. Quando Paulo começa em Efésios 5, falando sobre enchei-vos do Espírito, e ele vai dizer como se enche do Espírito, né? Falando entre vós, com salmos, cânticos espirituais. Mas quando ele chega no verso 22, não mudou de assunto. Quando ele diz às mulheres, sejam submissas. É um quesito para se ser cheio do Espírito. Os homens amem as suas esposas. É um quesito para se ser cheio do Espírito, né? Os filhos obedeçam aos seus pais, em Efésios 6:1. É um quesito para se ser cheio do Espírito. Os servos se submetam aos seus senhores. É um quesito para se ser cheio do Espírito Santo. Então a gente percebe, né, que não é só orar em línguas. Sim. Né? É realmente esse posicionamento de corpo bem ajustado, né? E eu sempre fico perguntando, a minha cooperação, Efésios diz, né, sobre a justa cooperação de cada parte. É isso que a gente tem que entender. A minha cooperação tem sido justa, né, para andar no que Deus tem para esse tempo, para as nossas vidas. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita coisa que cai de moda, mas submissão nunca saiu de moda. É verdade. E é muito poderoso. Tem uma passagem aqui, em 1 Pedro 3, versículo 7, que diz assim, e antes de eu ler, deixa eu só explicar, porque você comentou, tem gente que acha que se submeter é ser inferior. Exatamente. E às vezes é justamente por isso que não se submete, porque diz, eu jamais vou ficar por baixo. Isso. Ninguém é melhor orgulho, do que eu. Orgulho. Então orgulho, é a falta de entendimento do que é submissão. Aí a Bíblia diz o quê? Para toda mulher, não está falando sobre algumas esposas, está dizendo que toda esposa, toda mulher casada no mundo inteiro precisa se submeter. Esse é um princípio bíblico. Mas veja o que diz em 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher. Primeira coisa, né? Ele que é a autoridade, mas a Bíblia diz que é ele que tem que dar honra para ela, como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida. Yes. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, sim, no casamento
tem uma hierarquia, mas diante de Deus, Uau. vocês são herdeiros iguais. Isso. No mesmo patamar de Isso. importância, de espiritualidade e tudo mais. Só acontece que dentro desse contexto, do lar tem essa estrutura onde o marido tem mais responsabilidade do que ela. Então, eu acho muito importante que isso é a realidade, não somente no casamento, mas em todo e qualquer lugar. Por exemplo, na igreja local, aqui, eu sou a autoridade máxima desta igreja. Mas, por exemplo, eu tenho, dentro do Ministério Verbo da Vida, meus líderes, Sim. a quem eu me submeto. Sim. E mesmo que aqui, a nível local, eu tenho uma autoridade sobre todas as outras pessoas no ministério local, diante de Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Verdade. E eu procuro deixar claro para a gente ver até mesmo pessoas pedindo oração. Eu não tenho problema de orar por alguém. Mas eu tenho um problema de orar por alguém que acha que minha oração é mais forte e mais poderosa do que a dela. Sim. Ela está terceirizando a oração dela para mim, porque ela entende que a própria dela não vai surtir efeito, só a minha. E eu combato isso, eu digo, gente, vocês têm a mesma autoridade que eu espiritual, vocês têm a mesma aproximação de Deus que eu. Na igreja local, eu tenho uma posição que só significa que eu tenho muito mais responsabilidade do que o resto. Mas diante de Deus, todos nós temos uma posição com Deus que a gente pode fazer proezas. Exatamente. Essa questão da honra, apóstolo, é muito sério, né? É outra coisa que às vezes as pessoas não sabem como lidar. Mas quando ele diz assim, que o marido dá honra à mulher, né? Tem um livro, A Cultura da Honra, maravilhoso. Ele fala exatamente isso. A honra, ela é dada por classes, né? Dentro da minha casa, tem uma honra que meu marido dispensa para mim, que mulher nenhuma que chegar lá em casa tem direito. Porque é um direito da esposa. Isso. Se alguma mulher chegar lá em casa, ela vai ser muito bem recebida, mas ela não é digna da honra que é minha. Correto. Do mesmo jeito que qualquer homem que chegar lá em casa vai ser muito bem recebido. Mas nenhum que chegue lá é digno da honra que é só do meu marido. Sim. É como de pai para filho. A gente trata os colegas dos nossos filhos tão bem, mas nenhum é digno da mesma honra dos nossos filhos, né? Verdade. E foi quando Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, era isso que ele estava querendo dizer. Né? A honra que é de César é de César, a que é de Deus é de Deus, a que é da sua esposa é da sua esposa. Né? Aqui é das suas ovelhas, é das suas ovelhas. E a gente precisa entender isso porque teve muita coisa que Jesus não pôde fazer. Exatamente por conta dessa falta de reconhecimento, que tinha uma honra que era dele. E as pessoas tratavam ele como comum. Porque desonra é exatamente isso. É tratar como comum. Sim. E o bispo Guto, ele costuma dizer muito isso, eu já ouvi ele dizendo muito isso. A intimidade, a gente tem que ter muito cuidado com ela. Isso. Para que ela não torne aquela autoridade que está sobre a nossa vida alguém comum. Excelente. Porque no momento que você a torna comum, você desonra. Então veja como é fina né, a parte de você, né, ser muito íntimo e desonrar. É verdade. E é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Né? Então, gente, é isso. O apóstolo Paulo, ele em 1 Coríntios 7, mas lá para 8, 9, ele estava falando para os coríntios a respeito de ofertas e a respeito de reconhecimento. Porque havia alguns supostos apóstolos, Profetas, né? Que eles estavam dando honra, que eles estavam dando dinheiro. Exato. Mas o próprio Pai espiritual que gerou eles, que doou a vida dele para o bem deles, eles não davam nada. Exato. Eles não davam o mesmo respeito. Eu estou sentindo no espírito, nesse momento, de dizer isso para alguém que está escutando. Pare e reflita sobre as pessoas que são autoridade na sua vida. E veja se você não está dando aos outros
a autoridade que é somente deles. Ou se você está dando a autoridade que você deve estar dando para essa pessoa, para outras pessoas. E se você perceber, então mude isso hoje. Isso é urgente. A gente valorizar. Porque a palavra honra, Rosana, significa valorizar. Isso. É isso. É isso. Eu fico impressionado, às vezes, as pessoas que mais cuidam do outro, que podemos falar no contexto familiar, os filhos, a mãe, que assim, dá a vida para os filhos, investe, dá tudo do melhor, se sacrifica, fica sem para que eles tenham. Verdade. Aí eles vêm e batem boca e tal. Não, espera aí. Aí vai tratar bem a mãe do colega, mas vai tratar sua mãe assim. Gente, isso é vergonhoso. Isso eu chego até a dizer diabólico. É diabólico mesmo. Tá? Então, corrija isso. Analise na sua vida as pessoas que têm sido colunas na sua vida. Pessoas que têm investido, que têm dado crédito. Essas são as pessoas, sim, que merecem a sua honra. E não é só de uma vez, não. É a vida toda. E uma coisa, sabe, apóstolo, que a honra, quando a Bíblia diz lá acho que é em Provérbios 3, que diz assim, honre ao Senhor com os seus bens, né? E eu meditando nessa palavra, a gente precisa materializar a honra. A honra, ela não pode ser só aquilo que sai da nossa boca, da boca para fora. Eu reconheço fulano, eu amo fulano, eu gosto de fulano, eu admiro fulano. É ótimo fazer isso. Mas quando a Bíblia diz honra ao Senhor com os seus bens, ele está pedindo, materialize essa honra. Eu já vi pessoas dizerem para mim, eu não dou meu dízimo na igreja porque a igreja não precisa, eu dou num programa de televisão. Isso é desonra. Né? Porque você não pode. Se é a igreja local que te assiste, então a sua honra tem que ser materializada ali. E outra coisa, Rosana, quem disse a ele que a igreja não precisa? Exatamente, às vezes só por olhar e dizer assim, você chega nessa, sua igreja é linda, maravilhosa, não é? Sim. Então chega e diz assim, meu Deus, mas olha o nível que já está aqui, não é? Mas a gente não honra ninguém. Porque a pessoa precisa, quem precisa somos nós, exatamente, de estar debaixo daquela honra, né? E eu meditando um dia sobre aquela aquela mulher lá, sunamita, que olhou para Eliseu e disse, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Ela estava honrando com as palavras, ela estava falando para o marido dela, vamos fazer para ele um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Ou seja, ela estava dizendo para ele, não vamos honrá-lo só no reconhecimento, vamos materializar essa honra. Bom. E isso é tão poderoso, que quando aquele menino morreu, a primeira coisa que ela fez, apóstolo, foi levar o menino para a cama do profeta. Aí eu estava dizendo, e se ela tivesse só as palavras? Ele é um santo homem de Deus. Poderia colocar um menino morto em cima de palavras? Não. Mas ela pôde colocar em cima de uma honra materializada. Glória a Deus. E quando se tem honra, se tem recompensa. Se tem ressurreição. Se o povo entendesse isso, né? Que honra precisa ser materializada mesmo, que precisa ser algo que tem que sair do nosso coração, que tem que Deus ser reconhecido, mas também as pessoas que nos, né? Até aquelas pessoas que nos apresentaram Jesus, né? Tem tanta gente, será que a pessoa lembra? Porque a gente só está aqui porque alguém se interessou por nossa vida. Alguém orou por nós. Essa pessoa merece ser lembrada. Essa pessoa merece ser honrada, não é verdade? Você falando isso, Rosana, eu lembro que, porque eu fui salvo com 12 anos de idade, meus pais tinham acabado de se separar, e eu tinha essa vontade grande, e a gente frequentava uma igreja bem tradicional, na cidadezinha onde eu morava, nos Estados Unidos. E eu aceitei Jesus e depois, né, cresci, entrei em missões. E aí deu uma vontade em mim de saber por onde andava aquele pastor que me conduziu, que orou comigo para aceitar Jesus. Aí eu fui atrás, quando eu retornei por um tempo nos Estados Unidos, eu comecei a perguntar, alguém lembra daquele pastor? Onde é que ele está? E eu consegui
encontrar com ele. E eu disse para ele, eu só queria estar com o Senhor para te agradecer por ter orado comigo. Eu quero dizer para o Senhor que eu sou missionário hoje. Eu tenho ido nas Filipinas, eu vou no Brasil. E assim, para que ele pudesse ver o fruto, assim, né? Então aquilo foi um ato mesmo de honra. Eu queria que ele entendesse que o que eu estou fazendo hoje, você tem parte nisso. Exato. Porque então é uma honra, né? Isso. Rosana, eu acho que a gente podia ir muitas horas, viu, com esse assunto, mas já estamos chegando ao fim, pelo menos para esse podcast. E assim, tem sido muito rico. Quero te agradecer mesmo por tudo que você compartilhou aqui conosco. Eu queria lhe dar uma oportunidade de dar uma palavra final para os nossos amados que estão acompanhando esse podcast. Amém, gente. Então, o próprio Jesus nos ensinou, né, que a submissão, gente, às autoridades não é por uma questão de importância, não é porque alguém é mais importante do que outro, é por uma questão de organização. Deus é um Deus organizado, né? A própria Trindade, Jesus fez questão de reconhecer. O Pai é maior do que eu. Mas quando ele vai falar do Espírito Santo, ele diz assim, o Espírito Santo vai receber de mim e vai vos anunciar, mostrando, né, que existe uma hierarquia, mas os três são um. Deus não é Deus só, Jesus não é Deus só, o Espírito Santo não é Deus só. Os três são um, né, mas que cada um no seu lugar distinto de reconhecimento. E é isso que eu digo, quando a gente reconhece, né, que ninguém é mais importante do que ninguém, mas por uma questão de organização, Deus deixou cada coisa no seu lugar, aí nós vamos andar nesse poder que a igreja tem. Amém. Para ir de encontro com as trevas. Então eu deixo aqui, né, a minha gratidão por você nos ouvir até aqui. E eu digo, reconheça as autoridades que estão sobre a sua vida. E isso é poderoso para que você possa exercer autoridade com relação ao diabo. Amém. Amém. Muito bom. Obrigado, viu, Rosana? E glória a Deus, eu quero lhe incentivar a estar sempre conectado nos nossos podcasts que a gente está fazendo por aqui. E até lá, um grande abraço.